Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais já sabem, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos falar de uma empresa ligada à área dos veículos elétricos, a Rivian. A Rivian é uma empresa que foi admitida muito recentemente à cotação na Bolsa de Nova Iorque, fez um IPO já durante o mês de novembro, e aquilo que vamos tentar perceber no vídeo de hoje é se esta empresa tem potencial para eventualmente poder ser uma nova Tesla em termos de valorização no mercado acionista e se por outro lado também apresenta um negócio com potencial no longo prazo. Sem mais demoras, vamos desde já para a minha tela para conhecer um pouco mais em pormenor o negócio desta empresa e também os seus números. Não percam já de seguida. Já estamos aqui na minha tela para conhecer então mais em pormenor a empresa Rivian. Como vos disse há pouco, esta empresa foi admitida à cotação na Bolsa de Nova Iorque muito recentemente, já durante o mês de novembro, através de um IPO que foi efetuado precisamente neste mês, e aquilo que vocês têm aqui na tela, e que eu acho que é um ponto inicial importante para avaliar esta empresa, tem a ver com alguns dados em específico desse IPO. Ou seja, nesse IPO que foi efetuado no início de novembro, a empresa ofereceu a potenciais novos acionistas cerca de 153 milhões de ações com um valor indicativo de 78 dólares, como podem verificar, ou seja, a empresa com esse IPO arrecadou muito perto de 12 mil milhões de dólares. Como é que este valor de 78 dólares indicativo para o IPO depois compara com o que tem sido a evolução da cotação da ação nos primeiros dias de negociação na Bolsa de Nova Iorque? Ou seja, vocês podem ver que claramente a negociação desta ação na Bolsa tem corrido de forma muito positiva, ou seja, inicialmente o valor indicativo foi de 78 dólares, mas entretanto, fruto da negociação, já houve aqui uma valorização muito significativa e, por exemplo, na passada sexta-feira, dia 19 de novembro, verificamos que a ação fechou aqui um valor superior a 128 dólares, o que representa de facto uma grande valorização em termos da empresa. Para além disso, o market cap desta empresa, após os primeiros dias de negociação, é absolutamente extraordinário. Ou seja, como vocês podem ver aqui, a empresa neste momento, em termos de market cap, está avaliada em cerca de 110 mil milhões de dólares, o que torna, desde logo, em termos de market cap, uma das principais empresas no segmento de veículos automóveis, portanto, o que é de facto bastante extraordinário, tendo em conta que estamos a falar de uma empresa, como vamos ver mais à frente, ainda numa fase bastante embrionária de produção. Depois, para além disso, um outro ponto interessante que também vos quero apresentar tem a ver com a estrutura acionista desta empresa. Ou seja, nós podemos ver que a principal acionista desta empresa é a Amazon, ou seja, esta empresa é uma participada da Amazon e nós sabemos muito bem o peso que a Amazon tem na economia americana, mas também na economia mundial, e é sem dúvida uma das grandes empresas de referência a nível mundial. E para além disso também temos aqui alguns fundos de investimento com participações significativas e temos também aqui uma participação de uma empresa do setor automóvel, no caso a Ford, que tem aqui uma participação de referência de cerca de 11%. Depois também aqui dar nota que temos aqui uma participação minoritária de cerca de 0,5% aqui do Sr. Scaring, e este basicamente foi o fundador da Rivian, foi o grande criador da Rivian, que depois acabou por vender a sua posição na empresa, nomeadamente à Amazon, mas também a outras empresas como a Ford. Depois, voltando aqui ao prospecto do IPO, um ponto que eu vos queria transmitir tem a ver com os dados da produção da empresa e que no fundo dá para ter aqui uma boa noção daquilo que é a sua dimensão atual. Ou seja, no prospecto eles têm indicação aqui de alguns indicadores da produção de veículos, dos seus modelos, do R1T e do R1S, sendo que aqui, em termos de modelo R1T, isto dados a setembro de 2021, do mês de setembro de 2021, verificamos que a empresa produziu 12 carros deste modelo, R1T, tendo entregue desses 12 carros 11 veículos, e que no caso do mês de outubro de 2021, a empresa produziu 180 carros deste modelo e entregou cerca de 156. Estas entregas foram essencialmente a trabalhadores da Rivian, mas a empresa espera que no curto prazo se possa iniciar as entregas
a cliente final, no caso a terceiros, a clientes terceiros à empresa. Depois, no caso do modelo R1S, que é outro modelo que a empresa pretende vir a comercializar, é esperado que até ao final do ano 2021 comecem as entregas desse modelo. Aquilo que são as perspectivas de produção e de entrega deste tipo de modelos até ao final do ano também se encontram aqui resumidas. Ou seja, até ao final do ano 2021, a empresa, no caso do modelo R1T, prevê produzir cerca de 1.200 unidades e entregar cerca de 1.000 dessas 1.200 unidades aos seus clientes, e no caso do R1S planeia produzir 25 unidades e entregar 15 unidades. Ou seja, é aqui de facto uma empresa que ainda está numa fase muito inicial da sua produção e estes valores não são claramente comparáveis com outros construtores automóveis, nomeadamente a Toyota e a Volkswagen, que são dois dos grandes construtores a nível mundial. Por exemplo, para terem noção, neste momento produzem anualmente cerca de 10 milhões de viaturas, ou seja, há uma diferença abissal entre a Rivian e esses construtores automóveis. Depois, para além disso, a empresa também tem aqui um outro segmento, segmento comercial, e que também pretende vir a efetuar entregas bastante significativas, ou seja, a empresa tem carrinhas, no fundo vans, e neste momento pretende vir a desenvolver, a produzir e entregar este tipo de carrinhas a clientes do segmento mais comercial. E aqui neste momento a empresa já tem um contrato firmado com a Amazon que prevê a entrega de cerca de 100.000 carrinhas até ao final de 2025, sendo, de acordo com o que diz aqui no prospecto do IPO, a maior ordem de sempre no mercado de veículos elétricos. Ou seja, acaba por ser aqui interessante verificar que a empresa também já tem este contrato. Depois, um outro ponto interessante tem a ver com a capacidade de produção atual desta empresa, ou seja, estando a operar a 100% e com uma elevada procura, qual é a real capacidade de produção desta empresa. Isso eles também referem aqui no prospecto do IPO, neste último parágrafo, ou seja, aqui eles referem que atualmente têm um volume de ordens já para os modelos R1 de cerca de 55.000 veículos até ao final de 2023 e em termos de capacidade de produção, esta empresa atualmente tem apenas uma unidade de produção no estado do Illinois e a sua capacidade é atualmente de cerca de 150.000 veículos e essa capacidade está distribuída entre uma capacidade de produção de 65.000 veículos por ano para os modelos R1 e de 85.000 veículos para o caso do segmento comercial, no caso as vans que vão começar a ser entregues à Amazon. Portanto, genericamente, esta é a capacidade de produção atual da Rivian, ou seja, estamos a falar aqui de níveis de produção muito inferiores àquilo que é a produção atual dos maiores competidores no segmento automóvel. Depois, a título de curiosidade, também vos apresento aqui brevemente os dois modelos R1 da empresa Rivian. Aqui temos neste pequeno vídeo uma breve apresentação para conhecerem mais em pormenor um modelo R1T, que podem ver aqui, e para além disso, aqui em cima também podem conhecer o modelo R1S que já falamos há pouco, ou seja, podem ver que se trata aqui de um veículo no segmento SUV com capacidade para 7 pessoas. Portanto, pode ser aqui uma opção interessante no segmento dos veículos elétricos, mais para um segmento familiar. Um outro ponto sempre interessante ao nível dos veículos elétricos tem a ver com a sua autonomia. E aqui no prospecto também existe informação sobre a autonomia dos vários modelos que a Rivian prevê produzir e entregar aos seus clientes. Ou seja, no caso do modelo R1T, a autonomia prevista é de cerca de 314 milhas e no caso do R1S, a autonomia prevista é de cerca de 316 milhas. Também é divulgada a autonomia para as carrinhas do segmento comercial, que aqui tem uma autonomia inferior de cerca de 200 milhas, como é referido aqui no prospecto do IPO. Por fim, dar-vos aqui algumas luzes sobre as contas atuais da Rivian, aqui com dados de junho de 2021. Para começar, temos aqui o balanço, que neste momento, em termos de autonomia financeira, apresenta aqui uma autonomia bastante significativa, ou seja, temos aqui um total de ativo de cerca de 6,5 mil milhões de dólares e um passivo que não chega sequer aos 1.000 milhões de dólares,
com a questão do IPO, este balanço terá ficado certamente mais reforçado e depois temos aqui a demonstração dos resultados, ou seja, como podem ver, com dados de junho a empresa ainda não tinha qualquer montante de vendas, iniciou muito recentemente as primeiras entregas, principalmente a funcionários da Rivian, como falei há pouco, portanto ainda não tinha receitas, tendo apenas custos e, em termos de resultado, como podem ver, o resultado é obviamente negativo. A minha opinião geral sobre esta empresa é que atualmente ela encontra-se bastante sobrevalorizada, isto porque se trata de uma empresa que ainda está numa fase bastante embrionária da sua produção, a sua capacidade de produção, como falei há pouco, é muito limitada quando comparada com outros concorrentes do setor automóvel e para além disso é uma empresa que é verdade que acaba de certo modo por ter a Amazon por trás, como uma das principais acionistas, ou seja, que eu acho que é um ponto positivo e tal como vimos pelo contrato que falei há pouco, pode haver sinergias muito interessantes entre a Amazon e esta empresa, mas neste momento, para que a empresa possa crescer, vai ser necessário no futuro grandes investimentos e, portanto, eu não sei se o caminho, muito provavelmente, desta Rivian terá de ser no futuro para financiar esses investimentos, ter que fazer novos aumentos de capital e, portanto, a vossa posição atual, se decidissem investir nesta empresa, poderia ficar diluída. Portanto, a minha opinião é que se trata de um investimento muito especulativo, é uma empresa que está numa fase inicial da sua produção, como vimos há pouco, e por isso, pessoalmente, para já, eu prefiro manter-me afastado deste tipo de investimento. Por hoje é tudo, espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!